10 anos. Cara, que lindo exemplo. Eu vou trazer essa matéria de novo aqui, já está encerrando o programa, não dá tempo, vou trazer essa matéria. Eu tenho na minha família 17 cachorros, meu filho que partiu, que encerrou a sua missão na Terra faz 3 anos, fazia isso, salvava cachorros. Nós temos 17 cachorros sob os nossos cuidados, muito bem tratados, então não custa nada você fazer o mesmo. E fica um exemplo aqui para a Prefeitura, tomara que a gente consiga apoio aqui também. Edu, obrigado pela sua participação, irmão. Opa, até... Tudo de bom, segunda-feira que vem. Toda segunda. Bons resultados para o futebol paranaense. Maravilha. Grande abraço a todos. Repeteco 18h30. Voltamos amanhã a partir do meio-dia. Fiquem todos com Deus. Até. Olá, meu irmão. Olá. O Colégio Bastos Maia tem orgulho de estar desde 1987, educando com qualidade as crianças, adolescentes e jovens que aqui fazem a nossa razão de ser. Somos uma equipe em busca, acima de tudo, o envolvimento de pais, alunos e professores no processo ensino-aprendizagem. Colégio Bastos Maia, no Boqueirão, Rua Diogo Mugiati, 3057. Telefone 3286-7004. Olá, boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos diretamente ao vivo dos nossos estúdios, são 19 horas mais 31 minutos, com mais um programa Verdade Expressão, pelo canal 59 e também pela internet, nas redes sociais, Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade Expressão e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas redes sociais, mandando sua pergunta, seu comentário para os nossos entrevistados. E também pelo WhatsApp, o 41 99613 3677. Passamos um longo período aí sem entrar no campo político, após aí o ano de 2018, e hoje esse é o primeiro programa de 2019 que vamos falar um pouco sobre política. Tanto a política municipal, aqui de Curitiba, região metropolitana, como estadual, como a nacional aí que está bastante agitada. E também vamos falar sobre um livro que vai ser lançado no próximo sábado. O nome do livro é O Golpe de 2016, O Poder das Instituições do Estado e as Eleições de 2018. É o terceiro livro do escritor e analista político Cláudio Hitzer, que é um dos nossos convidados. Boa noite, Cláudio, uma honra recebê-lo novamente aqui no programa. Eu lembro que quando você esteve aqui, você estava apresentando o segundo livro e já estava escrevendo o terceiro antes do resultado das eleições. E agora você tem a honra aí de, no próximo sábado, de nos passar aí um pouco mais de conhecimento sobre todo esse contexto político no nosso país. Boa noite, Rafael. Boa noite, Misael. Boa noite a todos e todas. Verdade, eu terminei o terceiro livro, que é eu finalizo a trilogia do golpe, né, com esse que vou lançar agora no sábado, e eu finalizei ele, né, no dia das eleições, né, esperei o resultado das eleições e finalizei ele. Então, ele já aborda tudo aquilo que eu estava analisando, estudando durante o processo eleitoral. Então, ele tem como objetivo fechar toda esta análise, né, do golpe de Estado e finalizando com a questão das eleições de 2018. E também recebemos aqui o Dr. Mesael Caetano dos Santos, que é advogado aí que todos conhecem aí na cidade de Curitiba e região. Ele vai falar um pouco aqui também sobre política, falar um pouco como que está aí a atual administração em Curitiba, Estado, e também sobre o atual presidente Jair Bolsonaro, que hoje,
agora há pouco, através do seu porta-voz, oficializou aí a exoneração do secretário da Casa, secretário do Governo, Ministério-chefe da Secretário-Geral da Presidência, o nome do cargo, Gustavo Bebiano, que era o braço forte aí na campanha eleitoral, foi o presidente do PSL durante a campanha, e tem uma forte acusação de candidaturas laranjas aí, candidaturas essas que supostamente estariam sendo utilizadas para alocar os valores e reinvestir na campanha do presidente. Já coloco você aí com essa pergunta, doutor Mesael. O que falar aí desse episódio? Boa noite, doutor Mesael. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite ao seu público. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, doutor Rafael, esse imbróglio envolvendo aí o secretário especial da Presidência da República, né, doutor Rafael? Secretário-Geral da Presidência da República, o Bebiano, mostra que realmente o país politicamente não tomou o caminho e não mudou. As práticas políticas, elas durante o processo eleitoral de 2018, elas não mudaram, né? Não é só no PSL, vários partidos também têm essa prática de buscar candidatos laranjas para simplesmente usar parte desse dinheiro público, que é uma fortuna, doutor Rafael. Você imagine uma simples candidata lá do Recife receber, acho que foi R$400 mil, e usou uma gráfica que sequer existe. É uma gráfica que não existe, é a famosa empresa simplesmente para dar a nota para justificar o gasto. Agora cabe o Estado brasileiro, cabe ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco investigar aonde foi parar esse dinheiro e, é óbvio, se condenar quem usou de forma indevida essa verba pública. Mas eu queria também, doutor Rafael, tocar num ponto muito importante. Um dos princípios mais importantes da República Federativa do Brasil é o princípio da igualdade. E a lei eleitoral, no que tange essa questão da distribuição da verba pública, da verba para os partidos políticos, eles colocam esse dinheiro para o partido administrar. Ao meu ver, tem que mudar a lei eleitoral, que esse dinheiro ele tem que ser dividido com todos os candidatos do partido. Não pode ficar esse dinheiro, um dinheiro público, à mercê do poder de um presidente de um partido político, porque destina R$400 mil para um candidato e para o outro praticamente não destina nada. Então, é importante que se faça uma reforma política profunda no Brasil para que anomalias como essa não venham acontecer novamente, como aconteceu agora em 2018. Porque não foi só esse caso lá em Pernambuco com o Bebiano, não. Com certeza, outros partidos também, infelizmente, têm essa prática. Agora, com relação à forma com que o secretário-geral da Presidência da República, o Gustavo Bebiano, foi exonerado, é uma forma muito agressiva, muito estranha. Qual a sua opinião de o presidente não revelar o motivo da demissão, dizer que foi foro íntimo? Existe. Doutor Rafael, ninguém exonera um colega, um companheiro de partido por questões de foro íntimo, porque você conhece o cidadão, né, Cláudio? Você tem uma vivência muito grande com os seus colegas de partido. Então, não é, ele conhecia muito bem o Gustavo Bebiano, porque é uma convivência longa, duradoura, e não é foro íntimo, não. Com certeza, são outros problemas de que ele não quer revelar. Agora, vamos ver como será a postura do Bebiano de agora em diante. Cláudio, falando um pouco do seu livro, Golpe de 2016, o poder das instituições de Estado e as eleições de 2018. É no sábado, só para a gente... Isso, no sábado. Sábado, qual horário que é? Às 17 horas. Aonde que é o... Vai ser no Centro Cultural Formigueiro. Pergunta que, claro que a gente tem que ler o livro para saber se você colocou lá ou não, mas você fala o poder das instituições de Estado e as eleições.
Quando fala poder das instituições do Estado, logicamente o judiciário se inclui nesse conceito. E hoje nós temos um ex-magistrado, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Você aborda alguma coisa ali dentro do raciocínio que você parte ali da influência do judiciário em todo esse contexto de golpe? O que você fala sobre esse assunto aí? É total, né? Ou seja, o poder das instituições do Estado visa entender e deixar claro o papel que todas as instituições do Estado tiveram, não só no processo das eleições de 2018, mas como no processo do impeachment, que realmente, por tudo que eu analisei, eu não posso entender nada menos do que um golpe de Estado, né? Ou seja, todos os elementos possíveis, né, para se analisar se é um golpe ou não de Estado, foi analisado e é claro, nítido que o que aconteceu não foi um impeachment, né? Ou seja, foi um golpe de Estado, né? Dentro desse contexto, todas as instituições do Estado participaram ativamente, né? Para executar um projeto político, né? No qual o grande capital, né, nacional e internacional estão à frente disso, né? As instituições do Estado apenas executam aquilo que, né, dentro de uma lógica capitalista, ela orienta, ou seja, ela manda, ela coordena e as instituições do Estado elas executam, né? Ou seja, dentro disto o político, né, Sérgio Moro, né, enquanto juiz já era um político, né, porque todas as atitudes dele eram totalmente uma afronta à tal da liturgia do cargo, né, ou seja, o papel de juiz, né, no qual ele deveria falar nos autos, ele fazia toda ali uma prática de realmente de tentar influenciar a opinião pública para aquilo que, entre aspas, ele entendia como o correto e como ele achava que deveria encaminhar aquelas acusações, né, contra Lula, contra o PT e contra várias lideranças políticas partidárias. Hoje, ele saiu, né, deixou o cargo vitalício de juiz de primeira instância da Justiça Federal e foi para o Ministério, né, de Segurança Pública, né, e de Justiça. Ou seja, ele deixou claro que fez o papel político dele no golpe e agora estava, não digo sendo prestigiado, mas é um passo, penso eu, né, para ele atingir ou chegar no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele não deixa um cargo vitalício de juiz para ir num governo e a gente... o caso do Bebiano mostra a falta de estabilidade, seja, né? Exatamente, não é estável nenhum. Não há estabilidade num cargo político, né? Ou seja, então ele foi para lá, deixou o cargo vitalício, foi para lá, para o governo, já avisando, né, um cargo no STF. Inclusive, há aí uma movimentação já no Congresso Nacional, né, e através também no governo, para mudar, né, a lei, a famosa lei da Bengala, para diminuir a idade da aposentadoria, né, dos juízes do Supremo Tribunal Federal, e com isso, se conseguirem, né, abaixar essa idade mínima para a aposentadoria dos ministros, o governo Bolsonaro vai poder indicar mais nomes do que teria direito. Mais nomes, exatamente. Então, inclusive, pode indicar o do seu Sérgio Moro, né? Ou seja... Agora, dentro desse conceito do Sérgio Moro aí, das instituições do Estado, do Poder Judiciário,
logicamente que ele, como magistrado, não agiu sozinho, porque todas as decisões dele, é bom deixar claro, foram confirmadas por tribunais superiores. Exatamente. Então, me parece que não é ele, digamos, ele é a figura que Ele aparece, foi uma mas peça, né? tem todo um contexto por trás. Existe todo um aparato, toda uma engrenagem, né? Política, jurídica, né? Sem contar a midiática, né? Que visa sustentar uma tese, né? Ou seja, de incriminar certas políticas públicas, né? Atingindo lideranças e partidos políticos que eles consideram inimigos, né? Para justamente fazer o que eles estão fazendo, mudar a economia, mudar o sentido. Veja, todas aquelas políticas públicas que foram realizadas, tentadas implementar no governo Lula e Dilma, praticamente já não existe mais. O que existe ainda está sendo sucateado. Ou seja, todas essas mudanças visam atingir, beneficiar a classe econômica e atingir os mais necessitados, né? Veja, o índice de pobreza aumentou, enquanto que o índice de riqueza, o de salário, Misael, da classe... Exatamente, para a classe... O lucro dos bancos aumentou de novo? Exatamente. Então, assim, é toda uma política que visa atingir os mais necessitados e beneficiar a classe mais endinheirada, né? Registrar aqui a participação do Marcelo José Araújo, advogado especialista em trânsito, mandou um abraço pro Mesael aqui. Doutor Mesael, você que é advogado, trabalha aí no judiciário, tem vários processos, o que você pode falar aí, inclusive no contexto político, o que você pode falar em relação ao juiz Sérgio Moro e todo esse aparato que tem atrás dele, todo esse apoio que ele teve aí? A gente teve aquele episódio, é bom lembrar, né? Aquele episódio do habeas corpus que saiu pro Lula num final de semana, daí ele não respeitou a decisão, consultou o desembargador lá, daí o desembargador, digamos, revalidou a adesão dele dizendo que tinha que cumprir, daí entrou um outro desembargador no meio, daí entrou o presidente do TRF, daí ele ligou pro delegado, falou que não podia cumprir. O que você pode falar de tudo isso aí? Doutor Rafael, e agora ele ministro. Como todo brasileiro, eu acompanhei o processo de impeachment, eu acompanhei todo o rito que ocorreu na 13ª Vara, e o que se causa estranheza, doutor Rafael, nesse momento, é a celeridade com que ocorreu os processos da 13ª Vara. A gente sabe que no Brasil os processos não são céleres, então a questão do rito ela foi, de certa forma, atropelada, os processos chegaram muito rápido do TRF4 e julgado muito rápido. Então, não dá, doutor Rafael, não dá para fazer um juízo de valor nesse momento com relação a esses processos que ocorreram no âmbito da Lava Jato. Só a ciência política e a história irá desvelar as verdades que ocorreu durante esse processo que o Brasil vem passando nesse momento. Agora, causa estranheza, doutor Rafael, é que praticamente a Constituição da República ela foi colocada de lado. Parece que nós não temos no país uma Constituição. Um estado de exceção em que o Brasil vive nesse momento, infelizmente. Não há que se negar que o país não tenha corrupção, que o Brasil, infelizmente, tem corrupção, não tem como negar isso, mas a todo cidadão, qualquer cidadão, seja ele presidente da República, seja ele o mais simples cidadão, seja gari, motorista, cobrador de ônibus, etc., tem que ser dado o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o juiz tem que falar nos autos, o juiz não pode ficar aí dando entrevista, nem vazando material para a imprensa, nem falando em rede social. Marcelo Bretas é um juiz lá do Rio de Janeiro, da Lava Jato, que ele é um juiz que se manifesta abertamente no Twitter e inclusive bate boca com jornalista, né? Pois esses dias bateu boca com o Ricardo Noblar lá em relação ao Twitter e tal, então... Doutor Rafael, infelizmente, alguns juízes, abertamente, eles têm postura política,
tem que se separar. Se você quer ser político, vai fazer política, se engane num partido político. Agora, se você optou para ser juiz, ser desembargador, ser promotor, você tem que viver o teu processo, a tua sala, o teu computador e trabalhar nos autos e nos momentos corretos que tem que falar com a sociedade. Agora, há uma máxima no judiciário que juiz fala nos autos. Nós não queremos juiz midiático, nós queremos juiz que faça justiça, que respeita a Constituição, que respeita o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o tempo do processo. Cláudio, a gente viu você durante a campanha, até antes da campanha e pós a campanha, você até fez uma crítica até em relação ao PT mesmo, a forma como ele digamos, tratou essa situação aí do golpe de 2016. Você acha que o PT, nas eleições, não bateu na forma como deveria bater, que foi um golpe de Estado e que as eleições realmente não se pode considerar legítimas porque é uma continuação do golpe de Estado. E agora você, pós-eleições, você continua batendo na mesma tecla, falando que tem que se haver um discurso mais duro, uma narrativa mais dura em relação a isso. Exatamente. Ou seja, a minha crítica, ou seja, não é só em relação ao PT, mas fundamentalmente sobre o PT, porque o PT que estava no governo era a presidenta que foi destituída do cargo, era do Partido dos Trabalhadores, continua sendo. Então, caberia, no meu entender, que o PT fizesse o devido enfrentamento político, né, sobre o que aconteceu de 2016 e qual é o papel das instituições do Estado nesse processo, tá? E como deixar claro isso para a população, né? Ou seja, já que o PT decidiu participar de uma eleição, né, presidencial, nos governos do Estado, os majoritários, em 2018, no meu modo de ver, deveria aproveitar essa oportunidade, apesar de ter uma eleição maquiada, né, apenas para poder legitimar um processo eleitoral e um governo aí que nós estamos vendo aí, legitimar um governo e legitimar as políticas que eles vão implementar, né? Ou seja, caberia, no meu modo de ver, o PT fazer ter uma linha política adequada, que é realmente de enfrentamento, e não de complacência com o golpe. Ou seja, você, num processo que nós estamos de golpe de Estado, tentar participar de um processo eleitoral como se estivéssemos num processo democrático. Ou seja, com o mesmo linguajar, com a mesma, tentando apresentar propostas, ou seja, e tentando, em vez de tentar mostrar que realmente houve um golpe de Estado, né, ou seja, que aquele golpe de Estado ia atingir e vai continuar atingindo a população mais pobre, aqueles que necessitam do Estado, dos serviços públicos, ou seja, não foi feito isso. Ou seja, no meu modo de ver, deveria ser aproveitado muito melhor o processo eleitoral do que foi. E se não cabesse só isso, ainda no final do processo eleitoral, Fernando Haddad, que era o candidato do Partido dos Trabalhadores, e ainda foi dar os parabéns, né, legitimando ainda o processo eleitoral e parabenizando o Bolsonaro. Então, fica difícil, ou seja, você... Estou falando assim politicamente, quanto partido, né? Ou seja, fica difícil um partido político dizer, que foi um golpe, que foi um golpe de Estado, e aí você faz alianças, né, com as pessoas que realmente deram golpe, não faz o enfrentamento devido ao golpe e às políticas golpistas, e ainda, para finalizar, ainda parabeniza uma candidatura, né, que estava já desenhado, que iria vencer, desde 2016, estava desenhado que alguém da direita ia vencendo, mas não que seria aí. Mas depois que foi para o segundo turno e tudo, já se desenhava. E aí,
com todo aquele processo, com todos aqueles desejos fascistas do seu Jair Messias Bolsonaro, o Fernando Haddad ainda vai lá e parabeniza ele. Ou seja, é o pá de cal no discurso de que houve um golpe. Só que, né, não é o fato do PT se perder nessa linha política que a realidade vai deixar de existir, né? Ou seja, o PT pode estar ainda cambaleando nessa linha política, entre dizer que foi golpe, mas ao mesmo tempo agir como se não fosse. Mas mesmo nessa atitude do PT, a realidade não muda, né? Ou seja, nós estamos vivendo sobre um contexto de golpe de Estado. Isso. E nesse livro você chega a projetar aí o daqui para frente, que pode acontecer, e também eu já quero que você fale aí como que o PT deve agir já nas eleições do ano que vem, que tem as eleições municipais 2020, e qual que é o discurso que o PT, na sua opinião, deve adotar em 2020 para que ele consiga manter aí, digamos, toda essa infantaria que ele tem, que queira ou não queira, hoje o PT ainda é o partido que tem maior quantidade de filiados no país, é o partido que tem a maior bancada. O PSL pode passar aí, dependendo das filiações, mas nas eleições ele foi o que conquistou a maior bancada, então o partido ainda, digamos, ainda o maior partido em termos de filiados e digamos, congressistas, é o maior partido do Brasil ainda. Exatamente. O desenho, né, para este governo golpista de Bolsonaro é do aprofundamento, né, das desigualdades sociais, do aprofundamento da políticas de Estado mínimo, né, que são as privatizações, que são os benefícios para a classe burguesa, né, e aí todas as suas frações de classe, ou uma grande parte delas, né, que os industriais, o pessoal do mercado financeiro, o pessoal dos ruralistas, né, toda o pessoal aí da indústria armamentista também, né, é um grande quinhão, né, que sustenta aí seu Bolsonaro e Companhia Limitada. Toda essa prática neoliberal, né, vai se intensificar, né, ainda junto com esses Chicago Boys que estão aí, né, à frente aí o Paulo Guedes, né, que tem essa missão de ser aí o porta-voz do mercado de uma forma muito mais contundente. E isso vai aprofundar a miséria no país, né? Ou seja, não só este ano, em 2020, mas para frente. Ou seja, isso começou já a se aprofundar a partir das políticas de 2016, né? Quando começou lá aquela reforma lá, aquela aprovação da lei do teto dos gastos públicos. Do teto. Ou seja, aquilo vai causar lá na ponta, e daqui a alguns anos, um genocídio, na verdade. Ou seja, a população continua crescendo, né? Ou seja, precisa ser atendidos, a maior parte da população precisa do Estado, precisa de serviços públicos. Ou seja, para que exista serviços públicos é preciso ter um Estado, é preciso ter servidores que atendam na ponta, é preciso ter políticas públicas, é preciso ter investimento público. O investimento público contribui para que haja investimento privado, né? Ou seja, o Estado investe e a iniciativa privada também investe. No entanto, o que está querendo se colocar é o benefício total para a classe burguesa. A principal fração dessa classe burguesa se beneficiar neste momento é o mercado financeiro. Ou seja, tudo isso vai causar, a médio e longo prazo, a falência do Estado brasileiro. As instituições, o que restarem dela, vão ficar fracas. Quando eu digo fracas, é no sentido de atender as pessoas que necessitam. No entanto, ela vai continuar forte para poder agir de uma forma muito dura e violenta, e é o que se desenha, todos aqueles que lutarem para a garantia de direitos, né, ou para a garantia de um mínimo de dignidade humana.
Ou seja, tudo que está se desenhando é o Estado vai ser forte para atacar todos aqueles que tentaram se manifestar, ir contra a reforma da Previdência, ir contra outras atitudes nefastas para uma grande parcela da população, mas, no mesmo tempo, vai ser um Estado fraco para atender as pessoas que mais necessitam. Ou seja, toda essa má política vai causar lá na frente a miséria política, cultural, social, econômica do Brasil e dos brasileiros e brasileiras. Doutor Meisel, dentro do que o Cláudio falou, nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho, que foi, na minha opinião, acho que a esquerda bateu muito pouco nisso, não vê mais se falar mais nada em relação a essa extinção do Ministério do Trabalho. A gente viu algumas manifestações muito fracas aí dos partidos de esquerda, e me parece que o Bolsonaro, esse governo, nesse quesito, conseguiu engolir e fazer com que isso daí ficasse no esquecimento. Nós temos a questão do desemprego hoje, mais de 14 milhões. Muitos dizem que esse negócio de 14 milhões é só dado, que o desemprego é muito maior, porque a gente tem aquele cálculo dos empregos informais. Na sua opinião, aí, dentro das políticas aí que esse governo vem dando prioridade, como essas pautas morais, essas pautas aí que o Sérgio Moro tá trabalhando aí, Damares, o Sérgio Moro, e as pautas sociais a gente vê aí um pouco meio esquecido de lado. Você entende que essa desigualdade no país tende a aumentar? Já está aumentando, doutor Rafael, infelizmente. São 40 milhões de brasileiros na informalidade hoje. São brasileiros que não têm carteira assinada, foram obrigados a montar um pequeno negócio. Às vezes você vê na televisão os economistas comemorar, mas são empregos, são atividades precárias, com baixos salários, aonde não se recolhe a previdência social. Então, a tendência, infelizmente, doutor Rafael, é o Brasil passar por um processo de empobrecimento muito grande. Esse é o bem da verdade, porque não se fala em desenvolver políticas de emprego. Todos os presidentes que nos meus 50 anos de vida que eu tive a honra de acompanhar, depois de 88, né, doutor Rafael, que quando eu comecei a acompanhar a política, todos os presidentes, quando assumiram os governos no Brasil, o primeiro passo era desenvolver, trazer um plano econômico para a geração de emprego para que o Brasil melhorasse. Hoje, doutor Rafael, infelizmente, nesse governo, nós não estamos recebendo alguma mensagem de que se vai gerar políticas de geração de emprego. Nós devemos só, infelizmente, trabalhar pautas que não interessam à sociedade brasileira, são as pautas morais, são as pautas que não vai gerar riqueza, não vai gerar trabalho, não vai gerar renda, não vai gerar o crescimento do PIB, da economia do país, porque automaticamente quando você gera empregos formais, empregos com carteira assinada, com bons salários, com o crescimento da aposentadoria do cidadão brasileiro, esse processo ele chega lá na ponta, ele chega lá no mercadinho, no bairro onde nós moramos, né, Cláudio? Ele chega o cidadão que mora no bairro, que é o pequeno comprador, ele vai lá no mercado, ele compra, ele fomenta a economia. E, infelizmente, essa forma com que está se direcionando o país é para o Brasil ter um grande número de trabalhadores na informalidade, com salários precários, e, infelizmente, a economia estagnada. A gente tem que falar aquilo que é o que se desenha, porque se não aumentar salário e não aumentar o emprego, é óbvio que a economia não vai crescer. Não é cortando benefícios da Previdência Social. Essa semana a RPC trouxe uma matéria que diz que parece-me que quase 60% dos benefícios da Previdência Social no Paraná foram cortados. E muitos desses trabalhadores são pessoas lesionadas, com doenças ocupacionais, pessoas com problema de saúde grave, e o Estado tem a obrigação de proteger, porque nós pagamos imposto para isso,
para que as pessoas, quando caia em desgraça social, que o Estado, pelo menos, que se dê o mínimo. E hoje não, hoje o que se vê é o Estado se voltar contra os pequenos. Não é isso que nós queremos para o país. Eu não vejo um cenário econômico, um cenário político de muita paz para o país nesses próximos 3, 4 anos, doutor Rafael. Vamos com as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. E na sequência vamos continuar falando um pouquinho mais da situação atual do nosso país. Pedro Lima, boa noite, é com você. Boa noite a todos. Jaime, ofício ao Ministério Sérgio, dando interesse do Ministério estendidas à legislação penal militar e processual penal militar. Algumas do enfrentamento ativo contida no projeto anticrime proposto pelo ministro para alteração no Código Penal, no Código Penal de Processo Penal e na Lei de Crimes Hediondos. Segundo o Procurador-Geral, mostra-se conveniente incorporar ao Código Penal Militar as disposições sobre a legítima defesa e a reforma do crime de resistência, considerando-se o emprego cada vez mais frequente das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, assim como a atualização da Lei dos Crimes Hediondos para que em seu rol sejam incluídos os crimes militares correlatos. Voltamos ao estúdio. Acho que deu um probleminha no som. Se puder ler novamente a notícia, Pedro Lima, por favor. É possível? Me fala aqui no ponto. Por enquanto, vamos retomar aqui, então, a pauta. Congresso Nacional, situação Bebiano, Cláudio. Oi? Pode rodar? Vamos novamente, então, com a matéria, que teve um problema no som, para o nosso amigo telespectador entender melhor. Isso, alguns probleminhas técnicos é normal. O Procurador-Geral do Ministério Público Militar, Jaime de Castro Miranda, encaminhou um ofício ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, manifestando o interesse do Ministério Público Militar de ver estendidas a legislação penal militar e processual penal militar, algumas das medidas de enfrentamento efetivo da corrupção, de delitos violentos e do crime organizado, contidas no projeto anticrime proposto pelo ministro, para alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Crimes Hediondos. Segundo o Procurador-Geral, mostra-se conveniente incorporar ao Código Penal Militar as disposições sobre a legítima defesa e a reforma do crime de resistência, considerando-se o emprego cada vez mais frequente das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, assim como a atualização da Lei dos Crimes Hediondos para que em seu rol sejam incluídos os crimes militares correlatos. Agora sim, voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Obrigado ao Alberto Sangreman, que fez essa observação. Um abraço, meu irmão Alberto Sangreman. Cláudio, Congresso Nacional, Rodrigo Maia já mandou alguns recados lá, dizendo que com essa insegurança aí pode também gerar uma instabilidade nessa pauta que é a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai, né, pelo menos o porta-voz falou que ele vai até quarta-feira até o Congresso para apresentar a reforma da Previdência. Tivemos as eleições no Congresso, com uma forte... Rodrigo Maia houve um acordo que já era a tendência à reeleição, e o Renan Calheiros tomou uma rasteira política, podemos falar, né? Foi um golpe bem, digamos, arquitetado aí pelo Lorenzoni, fez toda aquela jogada para conseguir emplacar o Alcolumbre. Você acha que esse fato do Bebiano, essa instabilidade aí pode afetar na questão da reforma da Previdência, na aprovação ou não no Congresso? Olha, eu já dizia que o futuro, né, pessoa que ia estar no cargo de presidente, né, que eu não considero ele presidente, ia ter do Congresso Nacional, né, toda uma boa base política, né, para poder implementar as suas reformas, suas
só política. No entanto, é claro que precisa fazer política, né? Ou seja, e é isso que parece que o seu Messias ainda não sabe. É a dificuldade dele. Exatamente, ou seja, é uma pessoa que viveu aí cerca de 30 anos no Congresso Nacional, chegou no Executivo e parece que desaprendeu como é que é o jogo, como é que se faz as conversas, como é que precisa se relacionar, né? Ou seja, com seus pares, porque tudo que acontece na política, seja no Executivo, seja no Congresso, seja no Poder Judiciário, tudo isso repercute e influencia na boa gestão, na comunicação entre governo e Congresso, entre governo e Judiciário, ou seja, tudo isso é preciso cuidar. Não é uma questão de formalidade, ou seja, se prezar pela liturgia e tal, mas é preciso cuidar, ou seja, você está numa cadeira presidencial, você está comandando um governo, né? Ou seja, se é legítimo ou não, isso agora não é questão. A questão é como fazer política, ou seja, para aproveitar toda essa margem que tem no Congresso Nacional, que o apoia, né, que tem essa orientação política, econômica, né, ou seja, favorável às reformas, que é tudo que o seu Bolsonaro quer, mas, no entanto, ele peca em querer fritar e querer humilhar e querer tirar fora do seu meio pessoas que o ajudaram a chegar onde ele está, né? Ou seja, não são, né, entre aspas, qualquer pessoa, né? Ou seja, era o presidente do partido do qual ele faz parte e que coordenou, né, ajudou a coordenar um dos principais nomes da coordenação da campanha dele, né? Ou seja, que tem também pessoas do Congresso Nacional que o apoiam, né, que tem uma certa estima, né? Tentaram, inclusive, fazer com que a adesão fosse revertida. Exatamente, ou seja, né, deixando aqui os formalismos de lado, mas é preciso se conscientizar que você não pode bater boca, você não pode querer chamar um ministro de mentiroso, né, ou que deixar um familiar, né, que possa fazer às vezes ali de pessoas que sejam do alto comando do governo, né? Esses detalhes que não são tão detalhes, que não pode, e isso aí influencia lá na frente. Ou seja, com certeza, as outras pessoas, outros ministros, né, outros parlamentares vão se sentir, de uma certa forma, não digo ecoados, mas vão ficar com o pé atrás. Na verdade, pô, a gente aprova essa reforma e depois o cara chuta a gente. O ruído que se comenta, né? Exatamente, ou seja, isso é um perigo para a governabilidade. Ou seja, se ele quer realmente aprovar as reformas, quer fazer com que ele consiga implementar as políticas que ele deseja da melhor forma possível, sem muito desgaste, né? Ou seja, ele precisa tomar a frente disso, né? E começar a fazer política, ou seja, tirar as pessoas que realmente não deveriam estar lá, não deveriam ficar fomentando, como o caso do filho, né? Não deixar que o filho tome. Você não acha que ele continua em ritmo de campanha eleitoral e digamos, ele está ainda governando pelo Twitter? Porque eu acredito que isso daí é uma grande falha, na minha opinião, porque agora não existe mais campanha. Agora ele queira ou não queira, embora você não reconheça, ele é o presidente. Ele está lá. Ele está lá, então ele, na verdade, ele deveria largar um pouco o Twitter, também a questão dos filhos, e também eu gostaria de já pôr na pauta o general Hamilton Mourão, né, que em todas as declarações, queira ou não queira, ele contraria o que o presidente está falando. Ou seja, até o momento, na verdade, ele não governou, né? Ou seja, ele só está no discurso. Ou seja, ele não sentou na cadeira presidencial e começou a governar de fato, né? E aí, por esse motivo,
é que ele deixa as coisas um pouco soltas, né? Inclusive, muito solto o filho que acha que pode falar, que pode chamar um ministro de mentiroso, que pode criar caso, né? Ou seja, esse é um caso, né? Imagine o amanhã, depois, o que não pode estar acontecendo. Ou seja, é preciso cuidar desses fatos para que, por mais golpista que seja um governo, né, ele precisa, né, fazer a governabilidade andar. Ou seja, ele precisa fazer com que as coisas andem. Esse é um problema que a Dilma tinha. Ou seja, dialogar. De trânsito, né? De trânsito, exatamente. Ou seja, e aí ele tira as pessoas próximas que poderiam ajudar nisso, a fazer com que as coisas andassem. Né? Ou seja, no caso do Gustavo Bibiano, entendeu? Que era um articulador dele. Que era um articulador, que tinha uma certa... Juntamente com o Lorenzoni, me entendo que são os dois principais, né? Exatamente. Ou seja, eu não consigo entender ainda o que o fez, sabe? Assim, tá certo, saiu uma matéria no jornal e tal, mas aconteceu isso com o ministro do Turismo e não aconteceu nada. Agora o Gustavo Bibiano, ele resolveu, sabe? Ou de uma forma muito preventiva, né? Ou seja, se saiu isso, o que não pode sair amanhã? E na verdade, só colocando, ele quis fritar o Bibiano, isso é fato. Porque ele retuitou um negócio lá do filho dele, o Carlos Bolsonaro, então ele não foi só o filho que quis fritar o cara, exatamente, ele também quis fritar o ministro. Né? Ele também. E aí torna-se um índice maior de prejudicial que ele tomou a frente de queimar, de fritar a pessoa que o ajudou a chegar onde está. Né? Então, isso lá no Congresso Nacional, e para quem está nos ministérios, isso fica... isso não cai bem. Né? Ou seja, isso as pessoas não conseguem engolir direito. Né? E vão começar a olhar... ele é diferente. É claro que existe toda uma pressão do mercado, né, para poder aprovar certas reformas. No entanto, os partidos políticos já estão se movimentando para querer mais cargos no terceiro escalão, para tentar indicar os seus apadrinhados políticos. Né, coisas que ele sempre falou que não ia fazer e tal. Mas a cobrança já está chegando. Ou seja, então não tem, a conta já está chegando. Então, ou ele começa a se conscientizar de que não é porque tem as Forças Armadas apoiando, não é porque tem a maioria do Congresso Nacional politicamente, ideologicamente a favor das reformas, que ele não precisa fazer política. Ele vai precisar fazer política para poder aprovar as reformas. Ou seja, por mais que haja divergências e tudo, ou seja, né, nas questões, conteúdo das reformas, ou seja, se ele quiser aprovar, ele vai ter que fazer política. Não dá para ficar só no Twitter. Ele vai ter que governar. E não vai dar para deixar familiares envolvidos e achando que com isso vai enaltecer a família ou sei lá o quê. Não é assim que as coisas funcionam, né? E tem vários incidentes, doutor Misael, já envolvendo esse governo que a gente não pode deixar de falar, muito embora nosso tempo não seja, vamos falar um pouco de Curitiba. Flávio Bolsonaro, que agora deu uma acalmada aí no caso Queiroz, aí, que esse fato Bibiano acabou dando uma acalmada no caso Queiroz e Flávio Bolsonaro. A pergunta que eu tenho, até onde vai essa popularidade? Quanto tempo ele vai ter? Ele vai conseguir queimar essa gordura aí? Rafael, o primeiro ponto negativo desse novo governo foi a questão da mudança da capital da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Isso causou um incidente muito grande com os muçulmanos, com o mundo árabe, e o mundo árabe já cortou um pouco da exportação de frango do Brasil. Teve um caso também que agora, recentemente, que foi a questão do dumping do leite no Brasil, que o Paulo Guedes, ele tirou
o dump, o antidumping do leite. Uma bancada ruralista bem Isso, grande. a bancada ruralista revoltado com isso. se revoltaram, ele teve que voltar atrás. Agora o caso do Bebiano, que praticamente se encerrou hoje, mas com certeza, dizer, por enquanto, em tese, né? Mas ver. Com certeza já o caso do Queiroz, que não está resolvido também, virá à tona aí, porque a sociedade brasileira quer saber da onde que veio aquela quantidade enorme de dinheiro, o chamado, como é que ele fala, puxadinho, doutor Rafael? Tem um nome lá que aqui é de pegar dinheiro dos funcionários. Lá no Rio de Janeiro eles têm um apelido, né? Então, o COAF demonstrou que houve transações atípicas, né, envolvendo não só também o presidente. Ele veio e disse que tinha emprestado dinheiro para o Queiroz, e veio o dinheiro para a compra do presidente. Enfim, o presidente da República mal começou, são 45 dias, a gente estava comentando, e uma série de embrólios que desgastam muito grande o seu capital político. O Ciro Gomes, candidato derrotado do PDT, ele disse que esse governo, por si só, ele vai se desidratar em 6 meses. É possível. Mas vamos aproveitar e falar um pouco aqui a nível de Estado. O Ratinho Júnior, Cláudio, começou com várias medidas populistas, dentre elas a questão da extinção da aposentadoria dos ex-governadores e cônjuges, né? E também a questão da devolução do avião, né? Da locação do avião. Ele adotou essas medidas populistas que, na verdade, agradam muito a população, mas em termos práticos não muda muita coisa aqui a nível de governo de Estado, a nível de política pública. Inclusive é bom esclarecer que essa extinção da aposentadoria não afeta quem já tem ela, só daqui para frente, e daqui para frente é só ele por enquanto. E por azar dele veio essa situação do Guto Silva, que foi aquela delação da Lava Jato. Como que você avalia o Ratinho e como que você avalia a oposição, que me parece que está bem esmorecida a nível de governo de Estado? Olha, em relação aí à oposição, né, aqui no Estado, no meu modo de ver, se reflete a bancada federal, ou seja, diante, né, ao governo golpista de Bolsonaro. Ou seja, lá também vai ter muitas dificuldades de enfrentamento, ou seja, de se posicionar ou de tentar criar algum tipo de percalço, né, para as aprovações das reformas. Aqui é basicamente a mesma coisa, ou seja, todo governo tem ali uma massa de governabilidade, né, um índice de governabilidade muito alto, ou seja, os que se declaram governistas, tem aqueles que se declaram independentes, mas que geralmente, né, se declaram independentes, mas apoiam, né, no fim das contas, acabam aprovando muita coisa que o governador deseja, né? E é mínimo, né, ali a bancada de oposição, né, que tem condições de fazer alguma coisa ou tentar não fazer com que o governo aprove as medidas que são, né, do lado da oposição, consideradas nefastas ao Estado e aos servidores públicos e à grande população, né? Ou seja, a dificuldade ainda para quem defende o fortalecimento do Estado, quem defende os servidores públicos, né, melhores condições de trabalho dos servidores públicos, investimentos em áreas prioritárias, né, ou seja, saúde, educação, infraestrutura, tudo isso ainda é uma bancada muito pequena, né, ou seja, os eleitores, da mesma forma que elegeram, né, seu Bolsonaro, elegeram a maioria ali do Congresso Nacional, entre senadores, deputados federais, é o mesmo que elegeu aqui o Ratinho e a maior bancada, né, favorável a essas políticas, né? Ou seja, nós estamos num contexto muito desfavorável, né, para quem
defende SUS, para quem defende o Estado, para quem defende salário mínimo, né? Ou seja, as melhores condições, né? De trabalho, de salário, né? Para a grande maioria da população. Ou seja, e diante desse cenário é muito difícil qualquer tipo de não só de reação, mas como de impedir que essas políticas sejam, né, ou seja, do lado dos governos sejam aprovadas, né? Ou seja, é praticamente certa. Como vai ser aprovada e tudo, aí é claro, depende da mobilização, né, da população. Mas eu ainda tenho uma dificuldade de entender que nós não temos, né? Ou seja, quando digo nós, assim, a grande parte da população não tem, né? Movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais, não tem ainda aquele poder de mobilização que tinha antes, né? Por vários motivos, e com isso fica muito mais fácil a aprovação de certas medidas, né? Agora, é claro, cabe aos governos, né? Seja Bolsonaro, seja o Ratinho, usar ali da melhor forma possível a comunicação para tentar passar a tese que eles defendem. Se vai colar ou não, se vai colar muito, muito ou mais ou menos, aí é outra questão. Mas eles estão com a faca e o queijo na mão para poder aprovar tudo o que eles desejam, né? Ou seja, por essa questão de falta de mobilização social e por pequena margem de parlamentares de oposição. Doutor Misael, para encerrar, Curitiba, aumento da passagem, temos Greca, Francisquini, que tem aí um jornal aí que está apoiando bastante ele, saiu uma capa inteira dele aí, no final de semana retrasado aí, dizendo que ele é um forte candidato à prefeitura. Temos o Gustavo Frutti, que não descartou a ser candidato, o PT deve ter candidato próprio dentro da linha que ele pretende seguir aí. Então nós temos aí uma eleição, o Ney Prevô, que vem muito forte com toda a infraestrutura aí do governo. O que você vê aí do Greca, governo Greca e essa disputa eleitoral aí? Olha, doutor Rafael, com relação ao governo Greca, eu venho acompanhando os últimos 2 anos aqui a gestão dele com muita tristeza, doutor Rafael. Primeiro, um aumento exacerbado nos impostos. Teve-se um aumento muito grande no IPTU, na taxa de lixo e outros impostos municipais. Tinha-se algumas progressões dentro da prefeitura, dentro do município de Curitiba, tinha uns parcelamentos, doutor Rafael. Praticamente vocês não conseguem hoje um parcelamento de imposto dentro da prefeitura. Então, as mudanças que ocorreram na Câmara Municipal, principalmente nessa reforma, eles fizeram uma mini-reforma tributária em Curitiba, essa mini-reforma, ela prejudicou muito a população de Curitiba, porque muitos imóveis da periferia que não pagavam IPTU, hoje estão pagando IPTU, infelizmente. Com relação à passagem de ônibus, o Gustavo Frutti, na sua gestão, ele conseguiu algumas vitórias no que tange ao preço da passagem, algumas dívidas das empresas com o município, que fez o atual prefeito. Ele simplesmente foi lá, fez um acordo com as empresas de ônibus, dizendo que iria renovar a frota, que as empresas iriam renovar a frota. E o que ocorreu? Hoje, renovou-se muito pouco a frota de Curitiba. Hoje, Curitiba é um dos transportes urbanos mais caros do país. O transporte não evoluiu, o que é bem da verdade. Hoje, porque você coloca ônibus novo, mas o número de ônibus na linha é o mesmo. Então, as pessoas, no horário de pico, andam lotado. Hoje, há uma evasão muito grande, doutor Rafael, dos passageiros para outro sistema. E, com relação aos candidatos, aí, os pré-candidatos ao cargo de prefeito de Curitiba, eu vejo que realmente há uma proteção com relação a um candidato. Estouramos o nosso tempo, doutor Misael. Vamos marcar uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco das eleições em Curitiba. Obrigado, doutor Misael, obrigado, Cláudio, e obrigado ao Reinaldo Rocha, que está aqui no Sempre um prazer. Um abraço, Reinaldo. A você, uma grande semana e uma boa noite. Até segunda que vem, às 19h30. Os caras estavam cortando já.
sabia que 85% das profissões em 2030 ainda não existem nos dias de hoje? E para preparar você para o seu futuro, toda sexta-feira, Chá de Carreira, com a nossa especialista em RH, a Franciele Gabardo. É isso aí. Esperamos por você às 14h45 da tarde, toda sexta-feira, o Chá de Carreira. Até lá.